Fala aí, quantas vezes você já tentou começar algo e simplesmente desistiu, mas não porque era difícil, mas porque parecia algo muito grande, algo muito extenso, muito complicado e talvez desmotivasse você. Você precisa também entender que normalmente essas coisas não são necessariamente relacionadas à sua condição física, ao seu corpo ou algo do tipo. E isso pode estar partindo da sua mente. E aqui nesse vídeo eu vou apresentar para vocês algumas estratégias e formas de entender também o que é que acontece com o corpo da gente, porque às vezes é tão difícil realizar tarefas, atividades, provas de exercício físico. Antes mesmo da gente conseguir ir, a nossa própria mente já trava. Bom, e se você ainda não me conhece, eu sou o Patrick, sou fisioterapeuta, trabalho com exercício físico na prescrição, na prevenção e na reabilitação, fazendo essa prescrição do exercício físico com pessoas das mais diversas idades, certo? Tenho formação em fisioterapia, obviamente, sou mestre em fisioterapia, tenho especialização em gerontologia e funcionalidade e atualmente faço doutorado em fisioterapia. Então, a gente está aqui trazendo para vocês de forma mais simples possível, mais cotidiana possível, conhecimentos teóricos, científicos aplicados diretamente na sua prática do dia a dia. Então imagina só, você tem uma prova de 5 km para cumprir. Então você vai encaixar aí no seu dia a dia, vai pegar algum exemplo da sua vida e vai fazer esse raciocínio, certo? Pode ser um TCC, pode ser um artigo científico, pode ser arrumar a casa, resolver qualquer tipo de burocracia que você entende no seu dia a dia. Enfim, não importa a tarefa. Vamos usar o exercício físico como exemplo. Então imagine, você tem uma prova de 5 km para entregar. Você vai no domingo, você vai acordar cedo e vai participar de uma prova de rua de 5 km, só que você nunca correu 5 km. Ou talvez você até tenha corrido 5 km, mas não corre toda semana, você não tem essa frequência, ainda não é algo que está ali habituado para você, certo? Não acontece com frequência. Você só fez uma vez há muito tempo e não tinha feito mais e agora vai fazer. Você vai correr 5 km. E para você, esses 5 km ainda é algo extremamente absurdo. É assim, meu Deus, é muita coisa. Então se você é a pessoa que está assistindo aí, faz 21, enfim, faz uma maratona, tem calma, né? Tem calma, talvez até você entenda as estratégias que a gente vai falar aqui. Porque muito provavelmente você já conhece. Pessoas que trabalham com distâncias mais longas já entendem condições cognitivas. Se você perguntar para um maratonista, pessoas que correm longas distâncias, ela sempre vai falar que corridas longas são muito mais mentais do que físicas. Claro que não deixa, né, de ser física. Claro que você precisa de um condicionamento físico para entregar uma prova de longa distância, mas é muito importante você também ter o seu cognitivo, o seu mental bem ajustado para aquela prova. E aqui você vai entender o que eu estou querendo trazer, que não vai somente se aplicar à corrida, mas vai aplicar para você nos treinos de força, na musculação, na academia, seja numa natação, enfim, qualquer modalidade esportiva, mas também, como eu falei, pode ser aplicado em outras tantas questões do seu dia a dia, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na família, enfim. Então vamos lá. Você tem, voltando para o exemplo, você tem uma prova de 5 km para correr e você não é condicionado para isso, ou pelo menos você não tem o hábito de correr isso. Então você olha para aquela prova, imagina todo o trajeto que você tem para fazer e pensa, meu Deus, que prova difícil, que prova complicada, eu não tenho um costume nenhum para fazer isso. A partir do momento que você começa a pensar nas dificuldades e nas barreiras que você pode encontrar em realizar essa prova, você muito provavelmente vai sentir dificuldade de iniciar essa tarefa. Claro, se você já fez a inscrição, se você já está lá no ambiente, se você está preparado de forma física, é muito mais fácil você realizar essa atividade. Mas pensa bem, imagina em uma situação que você se matriculou na academia, você está pronto para ir para a academia, mas você começa a criar de forma natural, vamos dizer assim, barreiras. Você começa a criar barreiras na sua mente de por que eu não vou hoje? Eu não vou hoje por conta disso, por conta daquilo, o treino vai ser muito difícil, eu estou muito cansado, cheguei do trabalho. Enfim, você começa a criar justificativas que podem barrar você na execução desse treinamento, desse exercício. E voltando mais uma vez para a corrida, você pode chegar na corrida e começar a sentir dificuldades quando pensa em todo esse trajeto de 5 km, que é algo extremamente extenuante e absurdo. Então, qual seria a ideia da gente aqui para fazer esse hack mental e diluir a dificuldade desse trabalho? Você começa a fazer uma estratégia que a gente chama de fragmentação dos objetivos, vamos dizer assim. A gente começa a transformar esses 5 km em duas etapas, por exemplo, uma etapa de 3 km e uma etapa de 2 km. Você vai ter aí os 5 km, você vai ter um esforço físico de 5 km, mas o esforço cognitivo que você vai demandar para iniciar essa atividade
vai ser diferente, por incrível que pareça. Você vai olhar diferente, você não vai olhar que tem 5 km para entregar, você primeiro vai olhar os 3 km. E pense bem, esses 3 km é importante que eles já seja algo fácil para você. Então é importante ter ao menos um ponto de iniciativa que seja minimamente fácil. Ou seja, vamos voltar, por exemplo, para a corrida. Você corre 3 km tranquilamente, você não tem um pingo de dificuldade, é algo habitual, rotineiro, você faz com muita frequência 3 km no seu dia a dia, nos seus treinos de corrida. Então você vai iniciar essa corrida de 5 km pensando, eu vou fazer primeiro uma corrida de 3 km. E você vai e faz essa corrida de 3 km. Quando perceber, obviamente você não vai perceber isso num estalar de dedos, você vai terminar os 3 km e você vai estar em uma corrida de 5 km e vai faltar o quê? 2 km para entregar. Só que 3 km já é muito fácil para você. E agora você precisa entregar 2 km, que é muito mais fácil do que 3 km. E isso nada mais é do que uma estratégia para que você diminua a sua demanda cognitiva, o seu estresse, né, a sua percepção de esforço precipitada, porque quando a gente sabe que a gente tem uma tarefa para entregar, uma atividade para entregar, a gente já começa a ruminar, vamos dizer assim, a gente começa já a pegar essa tarefa na mente e começa a associar às dificuldades, às estratégias, a formas que a gente pode executar essa tarefa. E por isso que isso se aplica muito bem à atividade física e a outras áreas da nossa vida. Porque entender as demandas que acontecem antes de a gente de fato executar as atividades faz com que a gente entenda comportamentos como, por exemplo, a ansiedade. Quando a gente percebe que a atividade é extremamente grande, a gente pode entrar em um padrão de ansiedade, um comportamento ansioso, porque a gente começa a antecipar todas as possíveis etapas que podem acontecer ali de forma desregulada, de forma desorganizada, né? Elas simplesmente vêm na mente, meu Deus, eu tenho isso para fazer, eu vou ter aquela subida para fazer, né? Nessa rota dessa corrida, eu vou ter que em qual momento eu vou me hidratar, em qual momento eu vou dar um sprint, em qual momento eu vou cadenciar um pouco mais. Então a gente começa a pensar, meu Deus, o que é que eu posso fazer para que essa corrida ela seja da melhor forma possível dentro desses 5 km. Lembrando que esses 5 km é algo absurdo para você, algo ainda muito grande e pode ser pode exatamente criar esse processo de barreira, né? Essas dificuldades, essa antecipação das dificuldades que podem aparecer durante o caminho. Vamos trazer para outro exemplo, você tem um TCC para entregar, então o TCC é um terror para muita gente. Então quando você começa a pensar no TCC, meu Deus, eu tenho tanto tempo para entregar o TCC, eu tenho tanta coisa para fazer ainda em relação ao meu trabalho de conclusão de curso. Então, quando você começa a criar etapas mínimas e pequenas, você começa a controlar um pouco mais esse seu processo de antecipação, seu processo de ansiedade, porque a ansiedade por si só, ela seria também um processo de confusão mental aí em relação às tantas demandas que podem vir e a gente simplesmente não consegue ter o controle. É como se a gente realmente não tivesse esse controle daquilo que está por vir. Mas quando a gente cria esse processo de criar etapas e organização das etapas, ou seja, primeiro eu vou fazer 3 km, depois eu vou fazer 2 km, a gente consegue organizar a forma que aquilo vai acontecer, antecipar e organizar a diluição da demanda que vai chegar pra gente. Então a gente vai fazer voltando para o TCC, então aqui flutuando entre o TCC e a corrida para que você entenda que de fato pode ser aplicado em diversas situações do dia a dia. Então você pega um TCC agora e você percebe, cara, eu tenho uma introdução para fazer, eu tenho uma metodologia para fazer, eu tenho um desenvolvimento. Às vezes quando já é no final, né, todo o resultado, a discussão, enfim, você já percebe que o próprio TCC já é dividido ali em etapas e aí a partir disso você começa a estipular em qual momento você vai fazer qual etapa, cada etapa. Obviamente, como um TCC já é algo muito mais metódico, já existe todo um padrão e um passo a passo a ser feito, parece muito mais fácil. E por isso que é, né, mais tranquilo pensar em etapas e realizar por etapas. Só que quando a gente está falando de exercício físico, a gente está falando de corrida. E esse assunto agrega bastante tanto para pessoas que praticam atividade física, como também para profissionais que prescrevem exercício físico. É extremamente importante falar para o seu aluno, para o seu paciente, todas essas questões de etapas, para que ele entenda todo o progresso e assim faça ele ter um pouco mais de adesão à prática dessa atividade, que ele perceba que existe um cronograma, que existe um progresso, que existe uma etapa que deve ser cumprida uma por uma para que ele chegue de fato ao resultado que ele espera. Então a gente precisa sempre estar ligado nesse tipo de questão. A gente precisa sempre estar atento para essas questões de gerar etapas, gerar micro desafios para que o macro não seja tão assustador, não seja uma barreira tão significativa para as condições cognitivas da gente. Porque muito antes do músculo parar, a nossa mente para.
Então a gente já sabe que existe uma fadiga cognitiva, a gente sabe que existem barreiras mentais que podem deixar a gente paralisado. A gente sabe que uma crise de ansiedade significativa, ela faz com que a gente tenha, né, o corpo paralisado. Então a gente já sabe também que o corpo reflete muito do que a mente está preparada ou não para fazer. Então a gente tem que entender também que é preciso ter metas curtas, metas que sejam possíveis, que não assustem, que não gerem limitação, que gerem muito mais motivação e organização na realização da tarefa, e que isso não se aplica somente a uma criação de um TCC, ao desenvolvimento de um artigo, à entrega de um projeto de trabalho, mas também até na execução dos exercícios físicos que você se propõe a fazer. É claro que aí é interessante ter sempre um profissional próximo, um profissional de qualidade, porque se você tem uma meta de correr meia maratona, muito provavelmente você vai ver que na sua planilha vai ter toda uma distribuição progressiva. Vão existir momentos com uma sobrecarga menor, vão existir momentos com uma sobrecarga maior, e a partir disso você começa a perceber que de um exercício para outro, de um treino para outro, vai sempre haver uma variação, e vai ter um treino mais pesado, vai ter um treino mais leve, e naquele treino mais leve você começa a desenvolver uma capacidade que será aplicada no treino mais longo. E aí quando você chegar no treino mais longo, você começa a diluir ele pelos treinos mais leves que você teve. Por exemplo, você vai ter que dar tiros. Então, dentro dessa capacidade que você desenvolve treinando tiro, você muito provavelmente vai usar num longão, vai usar numa prova para entregar o final da prova. Então, você vai ajustando essas etapas mínimas que você vai construindo dentro dessa planilha, nessa progressão, que vai ser aplicada lá no dia da sua prova. Então, por isso, não é diferente. Todo o processo de treinamento, de aprendizagem, ele é dividido em blocos. E esses blocos servem exatamente para diminuir toda a dificuldade que a gente tem quando a gente observa todo o projeto final daquilo que a gente quer alcançar. Enfim, lembre-se só que isso não é uma estratégia de coach, né? Não é uma estratégia motivacional, não estou aqui para motivar você simplesmente, mas eu estou aqui para que você crie objetivos e que você faça com estratégia seus objetivos, tanto dentro do exercício físico, como também no dia a dia, seja na produção de trabalho ou de estudo. Então entenda, você precisa dividir projetos grandes em projetos pequenos. Talvez isso seja óbvio para algumas pessoas, mas para outras nem tanto. Inclusive quando se fala de exercício físico. E aí a gente pode também pensar em alimentação, a gente pode pensar em sono, a gente pode pensar em diversas coisas. Antes de querer um sono de qualidade de 8 horas e você ter um sono ali de 4 horas, pensa em metas pequenas. Tenta aumentar 30 segundos do teu sono, tenta aumentar depois 1 hora do teu sono. Pensa em outras situações que você pode ir ajustando e melhorando ao decorrer do tempo, que não é necessariamente do dia para a noite dormir 8 horas, quando você só é habituado a dormir 4 horas. Então, para fechar isso, sempre que possível, dilua as suas atividades em qualquer área da sua vida. Sempre que puder, faça atividades curtas, microatividades. Dilua a sua atividade macro em microatividades que você vai conseguir desenvolver com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de segurança, mais metodologia e um pouco mais de tranquilidade, sem ser barrado, sem ser travado pelo próprio cérebro, que é o que acontece muito facilmente e a gente às vezes nem percebe, porque é normal. O cérebro da gente quer poupar energia, e ele poupa energia exatamente olhando para tarefas difíceis e não fazendo. Ele faz o possível para que você não realize tarefas difíceis. Então, se você informa para o seu corpo que aqueles 5 quilômetros vai ser difícil, pode ter certeza que o seu cérebro vai fazer o possível para que você não realize esses 5 quilômetros. Então, pessoal, se você gostou, se você conseguiu assimilar a informação que eu queria passar para vocês aqui, são informações que a gente traz de conhecimentos científicos, técnicos, mas eu quero passar o mais simplório aqui para vocês, para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Não quero estar aqui postando artigo, não quero estar, sabe, olha que artigo falou isso, falou aquilo. Não quero isso, eu quero a coisa mais simples possível para alcançar o máximo de pessoas possíveis, para que as pessoas consigam incluir no dia a dia delas a ciência do exercício físico, a ciência do comportamento voltado para essa prática de atividade física, exercício físico, cuidado com a saúde e todos esses assuntos que envolvem tanto na prevenção como na reabilitação de lesão. Beleza, pessoal? Então, se você gostou, deixa teu like, se inscreve no canal, deixa teu comentário, faz tua sugestão de vídeo. E quando eu tô atendendo paciente, sempre vai rolando um insight ou outro. E inclusive esse que eu tô falando agora foi de um atendimento que eu fiz hoje de manhã. Tava conversando com a paciente, a gente acabou falando sobre essa parte comportamental, essas barreiras que a gente tem normalmente quando a gente vai iniciar uma atividade. E aí
na mesma hora eu pensei, vou fazer um vídeo sobre isso. Eu tô com alguns temas de vídeos aqui pra fazer e acabou que esse de hoje eu pulei todos os outros temas porque eu não queria esquecer de fazer esse vídeo. E fiz hoje também, não era, aqui também tem o meu cronograma da semana. Acabou que eu tô com esse horário aqui de hoje agora livre e eu aproveitei já pra fazer esse vídeo. Já vou tentar editar agora, não sei se eu vou ter muito tempo, tenho 1 hora ainda livre para o meu próximo paciente e vou ver se eu consigo editar, se não, eu posto assim que eu puder. Então, se inscreve no canal, deixa teu like, faz teu comentário, faz aquela interação e compartilha com alguém que ache interessante esse tipo de conteúdo. Eu esperar o máximo nos próximos vídeos, cada vez mais deixar o assunto muito mais claro, né, muito mais acessível para as pessoas, para que todo mundo entenda o que é que a ciência fala sobre o comportamento, sobre o exercício físico, para que a gente entenda cada vez mais e possa se manter cada vez mais saudável e ativo durante o dia, sem muita firula, sem muita informação errada, sem muito terrorismo, mas com informações que são válidas e seguras, tá certo? Então, um abraço, valeu, até a próxima.